No jantar de família, minha mãe me expulsou. Você nunca receberá uma herança, ela disse. Eu sorri docemente e mostrei a ela quanto dinheiro eu tinha na minha conta bancária. 30 minutos depois, em um jantar de família, minha mãe me expulsou de novo. Você nunca receberá a herança, ela repetiu. Eu sorri novamente e virei a tela do celular para ela, exibindo meu saldo bancário. Era para ser uma festa. Minha avó tinha acabado de completar 90 anos e toda a família se reuniu em sua casa para comemorar. Ela estava descansando no outro cômodo, ultimamente. Se cansa com facilidade, mas ficou feliz em ver todo mundo mais cedo. A mesa da sala de jantar estava cheia de comida. Bebidas fluíam e as conversas animadas saltavam entre os parentes. Todos estavam colocando o papo em dia. Tudo estava bem, até minha mãe decidir estragar tudo. Ela se recostou na cadeira, girou sua taça de vinho e suspirou. Afinal, ela vai morrer em breve, e esta casa será minha. As palavras caíram sobre a mesa como uma bomba. O riso cessou, as conversas pararam instantaneamente, o barulho de garfos nos pratos, as risadas ocasionais, tudo congelou. Virei minha cabeça devagar, achando que talvez tivesse ouvido errado, mas a expressão presunçosa no rosto dela, a forma como mal conseguiu esconder sua satisfação, fez meu estômago embrulhar. Você está falando sério? Perguntei. Ela me olhou, confusa. O que você acabou de dizer? Você está esperando a vovó morrer para tomar a casa dela? Ela zombou, acenando com a mão. Ah, não seja dramático. Só estou afirmando o óbvio. Ela já viveu o suficiente. É hora. Senti a tensão na sala. Minha tia, irmã mais nova dela, ficou pálida. Meus primos trocaram olhares assustados. Até os amigos da família que estavam ali se remexeram desconfortáveis em seus assentos. Empurrei meu prato para o lado. Essa é a sua mãe de quem você está falando, a mulher que te criou, que cuidou de você, e você age como se ela fosse apenas um obstáculo no seu caminho. O rosto dela se fechou. Ah, me poupe, você acha que eu não vejo o que você está fazendo? Franzi a testa. O que eu estou fazendo? Fingindo ser o bonzinho, ela revirou os olhos. Você só quer a herança para você. Sempre se achou melhor do que todo mundo, mas eu sei a verdade. Você está esperando. Assim como o resto deles. Ela fez um gesto largo, apontando para todos ao redor da mesa, como se houvesse uma conspiração contra ela. O silêncio ficou ainda mais denso. Minha tia largou o garfo com cuidado, como se estivesse com medo de causar uma explosão. Meu primo mais novo parecia querer desaparecer debaixo da mesa. Soltei uma risada curta, incrédula. Você enlouqueceu. Ah, não ria de mim. Ela bateu a mão na mesa. Você acha que é tão independente, tão bem-sucedido, mas, no fim do dia, só quer um pedaço do que é meu, pois pode esquecer, você não vai ganhar um centavo, nenhum de vocês. A casa, o dinheiro, tudo é meu. A raiva, a ganância pura na voz dela, era quase surreal. Ela tinha perdido completamente a razão. Me recostei na cadeira e balancei a cabeça. Então, sem dizer uma palavra, peguei meu telefone. Abri o aplicativo do banco e virei a tela para ela. A cor sumiu do rosto dela. Ela olhou para os números. Sua boca abriu e fechou algumas vezes, como se quisesse dizer algo, mas não conseguia formar palavras. A quantia não era pequena. Não vou dizer exatamente quanto, mas digamos que era bem mais de $500 mil. Eu não precisava do dinheiro da vovó, não precisava de nada dela. Eu tinha construído minha própria vida, meu próprio sucesso. Por 30 minutos, minha mãe tentou se recuperar. Primeiro, fingiu que era uma piada. Depois, tentou se justificar. Por fim, o pior de tudo, começou a se desculpar. Disse que não quis dizer aquilo, que estava emocionada, que não estava pensando direito. Ela até teve a coragem de sugerir que eu poderia ajudá-la com algumas dificuldades financeiras. Eu me levantei e empurrei minha cadeira para trás. Este é o aniversário da vovó. Não é um dia para falar sobre dinheiro. A decepção que eu senti era avassaladora. Eu fui embora, mas o que eu não sabia era que aquilo era apenas o começo. Algo pior aconteceria naquela noite. Deixei minha mãe sentada ali, humilhada, mas não conseguia me livrar da sensação de aperto no peito. Toda a situação era nojenta. Aquela noite deveria ser sobre a vovó, mas, em vez disso, se transformou em uma demonstração vergonhosa da ganância da minha mãe. Entrei no meu carro e dirigi para casa, tentando clarear a mente.
Algumas horas depois, eu estava deitado no sofá, rolando o feed do celular, quando minha prima Emily me ligou. Jonathan, você tem que voltar. A voz dela estava alterada. Me sentei de repente. O que aconteceu? É a vovó? Algo está errado? Nem desliguei o telefone, apenas peguei minhas chaves e saí às pressas. Quando cheguei lá, a sala estava uma bagunça. Minha tia andava de um lado para o outro, meus primos cochichavam entre si, e minha mãe não estava em lugar nenhum. Corri para o quarto da vovó. Ela ainda estava na cama, mas algo estava errado. Ela parecia fraca, mais pálida do que o normal. Minha tia estava ajoelhada ao lado dela, segurando sua mão. O que aconteceu? Perguntei. Minha tia olhou para cima, os olhos vermelhos. Ela desmaiou logo depois que você saiu. Estava bem. E então, de repente, ficou completamente quieta. Meu coração disparou. Chamaram uma ambulância? Claro, eles devem chegar a qualquer minuto. Me virei e olhei ao redor da sala. Onde está a mamãe? Ninguém respondeu. Foi aí que percebi, ela tinha desaparecido. Os paramédicos chegaram e levaram a vovó para o hospital. Fui com minha tia, minha mente a mil durante todo o caminho. Isso não podia ser coincidência. Minha mãe estava agindo como uma lunática e, agora, no momento em que percebeu que talvez não conseguisse o que queria, a saúde da vovó piorou. No hospital, recebemos a notícia: a vovó teve um derrame. Não era grave, mas, na idade dela, qualquer problema de saúde era perigoso. Os médicos disseram que ela precisava de repouso, mas que sobreviveria. Foi nesse momento que minha mãe finalmente apareceu. Entrou na sala de espera como se nada tivesse acontecido. Ela não estava chorando. Não parecia preocupada. Apenas irritada. Caminhei até ela. Onde você estava? Ela piscou. O que você quer dizer? A vovó teve um derrame e você sumiu. Ela zombou. Ah, por favor, eu só precisava de um pouco de ar. Não acreditei nela por um segundo sequer. Foi então que notei algo. Olhei para suas mãos. Havia algo sob suas unhas. Vermelho. Não era esmalte. Era outra coisa. Sangue. Agarrei seu pulso. O que diabos você fez? Ela puxou o braço de volta. Tire suas mãos de mim. A sala ficou em silêncio. Minha tia se levantou. O que está acontecendo? Encarei minha mãe. O que você fez? Ela revirou os olhos. Você está exagerando. Eu estava na cozinha. Me cortei, ok? Mas algo no rosto dela me dizia que essa não era toda a história. Foi quando a enfermeira entrou. A enfermeira nos disse que podíamos ver a vovó agora. Quando entramos no quarto, ela estava acordada, mas fraca. Ela olhou para minha mãe, e algo brilhou em seus olhos. Medo. Me aproximei. Vovó, aconteceu alguma coisa antes de você desmaiar? Ela hesitou e olhou para minha mãe. Minha mãe a encarou com um olhar penetrante, quase como um aviso. Foi quando eu soube. Algo terrível havia acontecido antes de eu sair de casa. E minha mãe estava envolvida. A vovó olhou para mim. Depois para minha mãe. E de volta para mim. Seus lábios tremeram, como se quisesse falar, mas permaneceu em silêncio. O medo em seus olhos, a hesitação. Um arrepio percorreu minha espinha. Me inclinei mais perto. Vovó, você pode me dizer se algo aconteceu? Ela abriu a boca, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe, de repente, começou a chorar alto, dramática, chamando atenção para si. Oh, eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Ela agarrou a mão da vovó e apertou, a voz trêmula. Mãe, eu te amo tanto, eu não sei o que faria sem você. Era um teatro. Um ato nojento de manipulação. E a vovó sabia disso. Seus dedos frágeis se contraíram, tentando se afastar. Mas minha mãe segurou firme. Foi então que notei o hematoma no pulso da vovó. Não estava lá antes. A raiva ferveu no meu peito. Solte ela. Minha mãe me lançou um olhar irritado, mas soltou. A vovó suspirou, aliviada. O médico entrou, interrompendo o momento. Ele examinou a vovó e disse que ela precisava descansar e seria monitorada por alguns dias. Minha mãe, é claro, fez questão de agir como se estivesse devastada. Queria que todos vissem o quanto estava preocupada.
Mas eu não acreditei. Nem minha tia. Naquela noite, fiquei no hospital enquanto minha mãe foi para casa. Eu não confiava nela perto da vovó. Como descobri depois, eu estava certo. Por volta das 2 da manhã, saí do quarto para pegar um café. Quando voltei, vi uma figura parada ao lado da cama da vovó. Era minha mãe. Ela sussurrava algo para a vovó, inclinando-se perigosamente perto. No instante em que me notou, ela pulou. Oh, você me assustou. A ignorei e fui direto até a vovó. Você está bem? Ela assentiu fracamente, mas não olhou para mim. Me virei para minha mãe. O que você disse a ela? Ela acenou com a mão, como se fosse algo sem importância. Apenas disse para ela descansar, que tudo vai ficar bem. Mentiras. Eu já estava farto. Saia. Ela engasgou. Com licença? Você me ouviu, saia. Não seja ridículo. Me aproximei, abaixei minha voz. Eu vi os hematomas no pulso dela. Por uma fração de segundo, sua máscara caiu. Um lampejo de algo escuro passou por seu rosto. Então, ela sorriu. Falso. Doce. Você está sendo paranoico. Mas tudo bem, eu vou. Tenho coisas melhores para fazer do que ser falsamente acusada. Ela se virou e saiu. Mas não antes de lançar à vovó um último olhar. Um último aviso. Me sentei ao lado da cama da vovó e segurei sua mão. Eu não vou deixar nada acontecer com você, sussurrei. Ela me deu o mais fraco dos sorrisos antes de fechar os olhos. Eu não sabia naquele momento. Mas aquela seria a última noite pacífica antes de tudo desmoronar. Na manhã seguinte, acordei com Maya me sacudindo freneticamente. Jonathan, ela se foi, ela sussurrou, a voz trêmula. Eu pulei da cadeira. O quê? Mãe, ela saiu no meio da noite. Ninguém sabe para onde foi. Uma sensação de afundamento tomou conta do meu estômago. Minha mãe nunca saía de lugar nenhum sem fazer uma cena. Se ela saiu silenciosamente, significava que estava tramando algo. Peguei meu telefone e verifiquei minhas mensagens. Nada dela. Mas então notei algo estranho. 4 chamadas perdidas de um número desconhecido por volta das 4 da manhã. Sem correio de voz. Apenas silêncio. Olhei para minha tia. Ela pegou alguma coisa? Ela hesitou. Eu não sei, mas quando verifiquei a bolsa da vovó, as chaves da casa dela estavam faltando. Senti meu peito apertar. Temos que ir, agora. Saímos correndo do hospital. Entramos no meu carro e dirigi até a casa da vovó. Meu coração batia forte o caminho todo. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que minha mãe estava aprontando alguma coisa. Quando chegamos, meus piores medos foram confirmados. A porta da frente estava escancarada. Corremos para dentro. O lugar estava uma bagunça. Gavetas abertas. Armários revirados. Papéis espalhados por todo canto. Minha mãe tinha vasculhado a casa. Minha tia cobriu a boca. Meu Deus, ela está procurando por algo. Corri pelos cômodos, verificando tudo. Quando cheguei ao quarto da vovó, parei no meio do caminho. O cofre estava aberto. E vazio. Minha mãe tinha levado tudo. Cerrei os punhos. Ela roubou da própria mãe. Então, meu telefone tocou. Uma mensagem de um número desconhecido. Agora é meu, não tente me impedir. Mostrei a mensagem para minha tia. Suas mãos tremiam. Ela está louca, sussurrei. Mas eu não ia deixá-la escapar impune. Liguei para o banco. Preciso relatar atividades fraudulentas nas contas da minha avó. Assim que alguém atendeu, comecei a explicar. Então, Maya engasgou. Jonathan, a escritura. Virei-me. Ela correu até a mesa e começou a revirar os papéis. A escritura da casa, a vovó guardava aqui, se sumiu. Ela parou. Seu rosto ficou pálido. Fui até ela e olhei por mim mesmo. A pasta onde vovó guardava todos os documentos importantes, não estava mais lá. Minha mãe não tinha apenas roubado dinheiro. Ela tinha roubado a casa. Cerrei os dentes. Ela está tentando levar tudo antes que a vovó possa impedi-la. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, outra mensagem chegou. Você deveria ter ficado de boca fechada ontem à noite. Olhei para aquelas palavras. Isso não era mais apenas sobre dinheiro. Era guerra.
Minha mãe não estava apenas pegando a herança. Ela estava garantindo que ninguém pudesse impedi-la. E se ela estava me ameaçando agora, significava que tinha algo planejado. Virei-me para minha tia. Precisamos ir ver o advogado, agora. Ela assentiu, ainda abalada. Saímos correndo de casa. No caminho, liguei para o advogado da vovó, um homem chamado Sr. Calavai, que cuidava dos bens dela há anos. Ele concordou em nos encontrar imediatamente. Quando chegamos, ele já estava esperando em seu escritório, examinando alguns arquivos. Assim que nos viu, franziu a testa. Jonathan, eu estava prestes a ligar para você. Sentei-me. Ela está tentando assumir o controle legal das finanças da vovó, eu disse, minha voz aumentando. Calavai assentiu. Ela alegou que sua avó não era mais mentalmente capaz de cuidar de seus próprios negócios. Ela queria que eu assinasse. Maya engasgou. Por favor, me diga que você não fez isso. Ele balançou a cabeça. É claro que não. Conheço sua avó há décadas e sei que ela ainda está sã, mas sua mãe foi insistente. Quando recusei, ela saiu com pressa. Ele olhou para mim com preocupação. E agora que vejo vocês aqui, acho que ela não parou por aí. Contei a ele tudo. Como ela roubou da casa. Como ela desapareceu. E como agora estava me enviando ameaças. O rosto de Calavai escureceu. Isso é mais sério do que eu pensava. Se ela falsificar documentos ou encontrar um advogado menos ético do que eu, ela pode assumir o controle de tudo antes mesmo de sua avó morrer. Um arrepio percorreu minha espinha. Minha mãe não estava apenas impaciente. Ela estava desesperada. Naquele momento, meu telefone tocou novamente. Outra mensagem do número desconhecido. Verifique seu apartamento. Aproveite a surpresa. Levantei-me num pulo. Meu apartamento. Agarrei o braço da minha tia. Temos que ir, agora. Corremos para o meu apartamento e, assim que chegamos lá, eu soube que algo estava errado. A porta estava entreaberta. Hesitei por um segundo. Então, a empurrei. A visão que me recebeu me deixou enjoado. Meu apartamento tinha sido destruído. Móveis virados. Gavetas reviradas. Roupas espalhadas pelo chão. Meu laptop sumiu. Meu cofre, onde eu guardava documentos pessoais, estava aberto e vazio. Então, notei algo pior. Na parede, em grandes letras vermelhas, manchadas e irregulares. Você deveria ter ficado fora disso. Minha tia agarrou meu braço. Jonathan, isso não é mais apenas sobre dinheiro. Ela é perigosa. Exalei lentamente, tentando manter a calma, mas meu coração estava disparado. Minha mãe tinha contratado alguém para invadir minha casa. Ela não estava mais apenas jogando com a lei. Ela estava me ameaçando. E eu não ia deixá-la escapar disso. Peguei meu celular e desquei. 911. Aqui é Jonathan Carter. Preciso denunciar um roubo, e tenho uma forte suspeita de quem está por trás disso. Minha mãe estava lá, segurando os papéis de deserdação. Seu rosto pálido como um lençol. O peso do que tinha acabado de acontecer finalmente começava a afundar. Ela não estava apenas perdendo o acesso ao dinheiro da Nana. Ela estava perdendo tudo. Mayan cruzou os braços. Parece que todo o seu esquema foi em vão. Você não pode fazer isso. Minha mãe sussurrou, balançando a cabeça. Isso não é justo. Dei um passo à frente. Justo? Você quer falar sobre justo? Depois de tratar a vovó como um fardo? Depois de roubá-la enquanto ela ainda estava viva? Depois de tentar nos roubar cegamente? Ela abriu a boca para argumentar, mas o advogado a interrompeu. Jonathan está certo. Essa foi inteiramente a decisão da sua mãe, legalmente documentada antes de sua morte. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o papel, escaneando cada linha, como se esperasse encontrar uma brecha. Isso não pode ser real, isso deve ser algum tipo de engano. Minha segunda tia, que tinha voado para cá na noite anterior, soltou uma risada fria. Não, o erro foi achar que você poderia escapar. Ela cruzou os braços, encarando minha mãe. Você ficou sentada esperando a mamãe morrer para poder levar tudo. Você a tratou como um obstáculo, não como família. Bem, parabéns, você conseguiu o que queria. Ela se foi. Mas adivinha só? Você ficou sem nada. A boca da minha mãe abriu e fechou,
mas nenhuma palavra saiu. Mas para mim, aquilo ainda não era o fim. Talvez não tivéssemos conseguido impedir que ela tratasse a vovó como lixo enquanto estava viva. Mas com certeza, não deixaríamos que ela lucrasse com isso. Minha mãe soltou uma risada curta e amarga. Ah, então o que vocês acham que merecem? Mais do que eu, vocês? Ela apontou para mim. Senhor, Todo-Poderoso, com sua conta bancária chique, você acha que pode simplesmente me expulsar da propriedade da minha mãe? Eu sorri. Eu nunca precisei do dinheiro da vovó, nunca, mas vou te dizer uma coisa, você também não está sentindo o cheiro disso? O advogado interveio, sua voz calma, mas firme. Também devo informá-la que, de acordo com o último pedido de sua mãe, você deve desocupar a casa imediatamente. Qualquer tentativa de reivindicar a propriedade será tratada com ação legal. Silêncio. Um silêncio sufocante e absoluto. Minha mãe começou a balançar a cabeça, sua respiração saindo em suspiros curtos. Não, 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 você não pode me expulsar da minha própria casa. Minha primeira tia lançou-lhe um olhar penetrante. Não é sua casa, nunca foi. Vocês todos se voltaram contra mim, ela gritou. Antes que pudesse continuar, minha segunda tia arrancou os papéis de suas mãos e os rasgou ao meio. Não os documentos legais, mas as cópias que minha mãe trouxe, achando que poderia usá-las para manipular a situação. Parece que você não tem mais nenhuma carta na manga, disse minha tia friamente. O rosto da minha mãe se contorceu de pura raiva. Vocês acham que eu preciso de algum de vocês? Tudo bem, eu vou, mas não voltem rastejando quando perceberem que eu estava certa. Ninguém respondeu. Ninguém tentou impedi-la. Foi nesse momento que a realidade a atingiu. Pela primeira vez na vida, ela não tinha nada. Nem dinheiro. Nem casa. Nem ninguém ao seu lado. Depois que tudo foi resolvido, minhas tias assumiram a casa. Mas não a venderam. Não a reformaram até torná-la irreconhecível. Em vez disso, a mantiveram quase exatamente como a vovó queria. As fotos antigas da família permaneceram nas paredes. Os móveis mal foram movidos. Até o jardim no quintal continuou sendo cuidadosamente cuidado. A única diferença? A energia dentro da casa. Não era mais um lugar cheio de tensão, ganância ou ressentimento sussurrado. Tornou-se um lar novamente. Um lugar onde todos nós podíamos nos reunir. Não por obrigação, mas porque realmente queríamos. Agora, a cada 2 semanas, minhas tias me convidam. Às vezes, apenas para um café. Outras vezes, para um jantar completo. Meu primo sempre aparece. Em ocasiões especiais, pegamos as receitas antigas da vovó e cozinhamos juntos. É engraçado. Depois de todas as brigas pela casa, ela acabou exatamente onde deveria estar. Não com uma pessoa acumulando tudo, mas com a família, compartilhada. Do jeito que a vovó queria. E minha mãe? Ela encontrou um homem. Um homem com algum dinheiro, embora, pelo que eu vi, não tanto quanto ela esperava. Ela está morando com ele agora. Aparentemente, tentando reconstruir a vida que achava que merecia. Eu não fico acompanhando, mas ouço coisas aqui e ali pela família. Ela não mudou. Continua amarga e manipuladora, como sempre. Mas a diferença é que ninguém mais na família a escuta. Ela está de fora agora. E acho que é isso que mais a incomoda. Não foi perder a casa. Não foi perder o dinheiro. Foi perder o poder que achava que tinha sobre nós. Minhas tias ficaram com a casa. Nossa família, a verdadeira família, conseguiu seguir em frente sem o veneno dela nos puxando para baixo. Honestamente, acho que esse é o melhor legado que poderíamos ter pedido.